Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para deixar aqui o subsídio da lição bíblica, lição Jovens, publicada pela editora CPAD, que vai ser a lição de número 4, que vai trazer o título A Santificação e a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 e nesse trimestre nós estamos estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nós já estudamos a lição de número 1, que trouxe o título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Também estudamos a lição de número 2, que trouxe o título O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. No domingo passado, estudamos a lição de número 3, que trouxe o título O temor a Deus é o caminho da santificação. E no próximo domingo, no dia 22 de janeiro, estaremos estudando a lição de número 4, que vai trazer o título A Santificação e as Palavras de Deus, ou a Palavra de Deus. O texto principal nos diz assim: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. O resumo da lição nos diz assim: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. E o texto bíblico está registrado em 2 Reis, capítulo 22, versículos de número 3 ao versículo 8 e versículo 11, e 2 Reis, capítulo 23, versículos de número 2, 3, 21, 22 e 25. E nos diz assim: Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procedia com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus,
como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. A introdução nos diz assim: não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. João capítulo 17, versículo 5. Para demonstrar a importância e o impacto que as escrituras sagradas têm na vida do crente, vamos estudar nesta lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel registrado no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. E o primeiro tópico traz o título: Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Primeiro subtópico: os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. No segundo subtópico, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. No terceiro subtópico, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. E no segundo subtópico, o segundo tópico traz o título Os resultados do retorno à palavra de Deus. No primeiro subtópico, a purificação do templo. No segundo subtópico, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. No terceiro subtópico, o restabelecimento do culto a Deus. No terceiro tópico, traz o título O retorno à adoração por meio da Páscoa. No primeiro subtópico, a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. No segundo subtópico, a maior Páscoa de todos os tempos. E no terceiro subtópico traz o título Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. E então agora nós vamos para o livro de apoio, para nos deixarmos aqui o subsídio dessa lição de número 4, que traz o título A Santificação e a Palavra de Deus. No subsídio do livro de apoio da lição de número 4, nos diz assim: texto bíblico. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 2 Reis, capítulo
22, versículo 3 a 8 e versículo 11. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. 2 Reis, capítulo 23, versículo 2 e 3, 21, 22 e 25. A santidade não tem como ser estudada sem considerar a palavra de Deus, pois é pela palavra que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirma que é por meio dela que o cristão é limpo. João capítulo 17, versículo 5. Para demonstrar a importância e o impacto da palavra de Deus na vida do crente, quando este lhe dá o devido valor e reverência, será analisado dois grandes reavivamentos do povo de Israel, registrado no Antigo Testamento, em especial o reavivamento liderado pelo rei Josias, rei de Judá. Todo reavivamento espiritual é precedido pelo ensino da palavra. Os dois reavivamentos mais significativos do Israel pré-exílio foram precedidos pelo ensino da palavra. Os dois reavivamentos mais significativos do Israel pré-exílico foram protagonizados por Ezequias e Josias e foram precedidos pelo retorno à palavra de Deus. O primeiro com o rei Ezequias, no ano 716 a 687 a.C., que começou a reinar no período de maior influência do Império Assírio sobre a região da Palestina e logo após o exílio deportação dos samaritanos, ocorrida aproximadamente em 722 a.C. Ele buscou manter um reino independente para Judá. Para isso, ampliou o fornecimento de água para a cidade com a construção do chamado Túnel de Ezequias e aumentou a área da cidade para acolher os fugitivos do reino de Israel e os nobres das 46 cidades dos arredores de Jerusalém tomadas pelo rei assírio Senaqueribe em 701 a.C. E também reforçou a espessura das muralhas da cidade. Segundo Liverani, com as grandes intervenções urbanísticas de Ezequias e os acolhimentos dos refugiados de Samaria, a cidade passou a ser 5 hectares, em grande parte ocupado por templo e palácio, e 60 a população provavelmente passou de 1.000 para 15.000 pessoas no espaço de uma geração. Nesse contexto que Ezequias inicia a reforma, proibindo a utilização de todos os santuários fora de Jerusalém e centralizando toda a adoração e oferendas em Jerusalém, promove por meio do retorno às Escrituras uma aliança exclusiva com Javé, que voltou a ser o Deus nacional de Judá, visando a vitória sobre os assírios. O segundo maior reavivamento de Judá foi protagonizado
protagonizado pelo rei Josias. Segundo Liverani, o Império Assírio atingiu o seu apogeu como longo reinado de Assurbanipal, de 668 a 631 a.C. Mas nos últimos anos desse rei, o império perdeu o controle das províncias mais distantes e também teve início a uma guerra de sucessão que durou 20 anos e desgastou a classe dirigente, as finanças e o exército, gerando a decadência progressiva do império opressor dos israelitas. Dessa forma, Josias vê uma grande oportunidade de retomar o poder e projetar o ideal das 12 tribos unidas como era antes do reino dividido. Josias promove uma reforma teológica com base na releitura dos textos sagrados existentes na época. Tudo começa com a descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém, provavelmente o atual texto de Deuteronômio, capítulo 4 a 28, uma situação providencial para os propósitos do rei, pois com o retorno do estudo das Escrituras, o povo converte-se novamente à prática do monoteísmo. A reforma proporcional à adoração exclusiva a Yahvé, a centralização do culto e lugar do culto, valorização do Templo de Jerusalém e a celebração da Páscoa de forma inovadora por Josias, que promovia uma festa de peregrinação que convergia todos os fiéis do país, das 12 tribos, ao santuário central em Jerusalém. Os dois reavivamentos e a volta ao caminho da santidade do povo de Israel foram bem-sucedidos porque os dois reis, Ezequias e Josias, em primeiro lugar, levaram o povo ao retorno do estudo das Escrituras. Como resultado, o povo retornou à adoração exclusiva do Deus nacional, às festas religiosas que serviam como meio didático para demonstrar os feitos de Deus, que haviam sido suspensas, foram retomadas. Acima de tudo, a comunhão com Deus foi restabelecida. Os detalhes veremos a seguir. A transformação realizada por meio do confronto com a palavra. O rei Josias reinou sobre Judá por 31 anos, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, do ano 639 a 609 a.C. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, após a morte de seu pai, o rei Amon, alvo de uma conspiração. Os conspiradores foram dominados pelo chamado povo da terra, que entronizou Josias ao trono. Com 8 anos, Josias não tinha condições de reinar sobre Judá. Certamente a nação era governada por regentes. A Bíblia não menciona, mas Josias pode ter sido orientado no seu início de mandato por um tutor direto dentre o povo da terra, ou atuado em conregência com a sua mãe, Gedida. Na época de Josias, como por longos anos antes dele, Judá estava em estado de suzerânia à Síria, ou seja, era dominado por aquele império, sendo obrigado a pagar tributo e obedecer a certas leis impostas pelos assírios. Note que o texto bíblico afirma que o livro, parte das Escrituras, foram encontrados no 10º ano de Josias. Muito tempo já havia passado desde a sua ascensão ao trono. Merrill afirma que o autor do livro dos Reis não faz referência a qualquer movimento de Josias em prol de uma reforma antes do 18º ano do reinado de Ezequias, o ano da descoberta do livro sagrado. Ele defende que o relato parece comprimir em um ano
o que de fato aconteceu em vários anos, começando no 8º ano de Josias. Josias, enquanto sob o controle da Síria, teve dificuldade para fazer qualquer reforma religiosa. A Síria impunha sobre ele e demais dominados a obrigação de adorar os deuses pagãos, principalmente os relacionados àquela nação. Jeremias, o profeta chorão, foi contemporâneo de Josias e, em suas palavras, ele teceu elogios ao rei Josias. O profeta considerava Josias um rei justo e que se voltava ao aflito e necessitado, procurando suprir suas necessidades. Jeremias capítulo 22, versículo 15 e 16. Jeremias foi um profeta que denunciou veemente a prática de idolatria que estava entranhada no coração do povo. Jeremias capítulo 2 a 6. Outro profeta também contemporâneo de Josias e Jeremias foi Sofonias. Este vai confirmar as dificuldades encontradas por Josias para exterminar de uma vez por todas a idolatria do povo. Após a morte de Assurbanipal, rei da Síria, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar mudanças em seu reino. Na realidade, houve uma mudança na situação geopolítica que favoreceu certa independência de Judá. Josias iniciou as mudanças com a reforma nas estruturas do templo, que nesta época não era dedicado exclusivamente, ou seja, santificado para adoração a Yahvé. Desde os dias de Ezequias, há aproximadamente 60 anos, não se faziam quaisquer reparos. No templo havia pontos de adoração a outros deuses, como Baal, Aserá, bem nos seus arredores, postes ídolos para adoração a outros deuses. Nesse momento, o que a Bíblia registra é que ele estava promovendo uma reforma física no templo, utilizando as doações feitas dentre ele, somente isso. Contudo, quando o rei envia seu escrivão para falar com o sumo sacerdote Ilquias, ele recebe uma notícia que muda tudo. Um livro foi encontrado no templo. Como é possível perder um pergaminho que era parte das escrituras em um templo? Lembrando que não era algo pequeno, como os livros de hoje, existem várias conjecturas sobre o aparecimento desse livro, mas o que é importante é que tiveram acesso a um texto que não conheciam. O escrivão primeiro lê o livro e o leva até o rei e faz a leitura para Josias. A leitura das escrituras passa a ser um marco na vida de Josias. Ele percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Paul Mering afirma que a palavra e Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras. Primeiro, através do confronto com sua voz moral e ética. E segundo, através do confronto com a sua voz amorosa e consoladora. O primeiro contato de Josias com a palavra foi de confronto, pois isso vai levá-lo a consultar a vontade de Deus, com o intuito de fazer o que era reto ao Senhor. Josias primeiro precisava ser renovado pela palavra, para depois, sendo exemplo, pudesse conduzir o povo, que estava desgarrado do caminho da santidade, ao retorno à palavra e à adoração ao verdadeiro Deus. A leitura comissionada da palavra produz arrependimento. A leitura da Escritura deixou o rei pasmado diante de sua própria realidade. Ele percebeu que estava longe de cumprir os mandamentos de Deus. A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Aqui quero contar uma experiência pessoal. Há um pouco mais de 10 anos atrás, eu participei de um treinamento gerencial
em que assisti um vídeo que nunca mais esqueci. No vídeo, um senhor entra em uma sala de espelho. Ele fica na frente do primeiro espelho e sua imagem ficou toda distorcida devido ao efeito do espelho. Ele caiu na gargalhada. Assim continua quando para na frente de vários espelhos. A gargalhada aumenta cada vez mais. Por fim, no final tinha o último espelho. Ele para na frente, a câmera é fixada no rosto e o semblante daquele senhor muda totalmente. Aparência triste e negativa. Sem dar gargalhadas, dá meia volta e vai embora com um semblante triste. O último espelho era normal e mostrou a imagem daquele senhor como realmente era e, por algum motivo pessoal, ele não gostou do que viu. Preferia as demais imagens deturpadas, pois ria de sua própria imagem distorcida, que não era a sua realidade. Por isso, muitas pessoas não gostam de ser confrontadas pela palavra, porque ela vai mostrá-las como verdadeiramente são diante de Deus. Quando você olha em um espelho normal e vê algo que não está contendo em sua imagem, procura ajeitar antes de sair para seus compromissos. Todavia, quando alguém busca a palavra com compromisso e reverência, independentemente de se for confrontado ou confortado, algo muda dentro dela e provoca uma mudança para melhor. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 22, versículo 10 e 11. Rasgar as vestes era um costume antigo para demonstrar profunda tristeza e consternação, um sinal de arrependimento. O rei estava triste por sua situação e do povo diante de Deus. Após a leitura da palavra, o rei pede ao sumo sacerdote para consultar ao Senhor. Assim, ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. No entanto, Deus reconhece a atitude sincera do rei. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus não tira as consequências que cairiam sobre Judá, mas adia os acontecimentos. O primeiro passo estava dado, o reconhecimento da situação real diante de Deus, a humilhação e o arrependimento pessoal. Os próximos passos veremos a seguir. Os resultados do retorno à palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 25. Purificação do templo. O autor do Salmo 119 faz um questionamento interessante e imediatamente traz a resposta. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Verso de número 9. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra. Agora ele queria que a palavra tivesse o mesmo efeito sobre o povo. Para isso, primeiro ele ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem com ele no templo. Ele convocou todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 23, versículo 2. O livro encontrado no templo foi um instrumento para a mobilização nacional em prol de uma reforma abrangente nas questões religiosas e políticas. Josias não conseguiria fazer a reforma pretendida se o povo não fosse envolvido e sensibilizado. Então, Josias e o povo,
Após ouvir atentamente a palavra de Deus com a leitura do livro encontrado no templo, faz um novo pacto com Yahvé. Na sequência, de imediato, já começou a reforma com a limpeza e queima de todo o material de idolatria no templo. Quando o povo de Deus está fora dos caminhos da santidade, geralmente é porque os líderes não estão dando o exemplo que deveria. Até o templo estava repleto de objetos e atos idólatras. As casas de prostituição culturais que atuavam também no templo e em seus arredores foram derribadas. Josias mandou o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares, sacerdotes de segunda ordem, e os guardas da porta, que se tirassem do templo todos os utensílios que se tinham feito para Baal, Aserá e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém. Os sacerdotes de segunda ordem era um tipo de superintendente do templo, e os guardas da porta eram altos funcionários do templo. Aos guardas da porta cabiam receber as oferendas do povo no templo. 2 Reis, capítulo 22, versículo 4. A primeira referência idolátrica mencionada é Baal, cuja expressão significa Senhor, no sentido de dono de pessoas e coisas. O culto a Baal começa cedo entre os hebreus. Eles aparecem adorando a Baal Fegor e Moabe, em Números capítulo 25, versículo 3. Baal era simbolizado por um Maceba, termo hebraico que indica uma estela, um tipo de coluna de pedra, tosca ou talhada. Nacanose traz uma boa definição de como funcionava as religiões cananeias fenícias e sua influência na crença dos hebreus. Acredita-se que, por meio do ritual do sacrifício oferecido a Baal, ficava assegurada a bênção do ciclo da fecundidade. Fazia parte do ritual do mito a união entre Baal e a sua consorte. União esta representada pelo encontro sexual entre um sacerdote e uma sacerdotisa, e dos fiéis com os ou as prostitutas, os sagrados ou irodulas. Tal união atraía o poder divino de fecundidade para os seres humanos, animais e plantas. Em troca, as pessoas ofereciam a Baal seus produtos e seus próprios filhos. Com essas informações fica fácil entender por que Josias teve que destruir as casas de prostituição cultuais que ficavam perto do templo e como o povo se entregou à prostituição. Por isso, a relação comum nos textos bíblicos da prostituição com a idolatria. O segundo culto à divindade a ser tratado era o que foi cultuado a Aserá, também considerava uma divindade da fertilidade e muitas vezes confundida com Anat e Astarte. O objetivo do seu culto era uma estaca, um pedaço de madeira e a árvore. Por isso que no texto bíblico é citado que Josias mandou retirar também o bosque, utensílios que se tinha feito para Baal, e para o bosque e para todo o exército dos céus. 2 Reis capítulo 23, versículo 4. Nacanose afirma que, na Palestina, a sombra das árvores era considerada como um lugar sagrado. Realizar o ato sexual à sombra da árvore significava participar da bênção da fecundidade concebida pela terra-mãe. Aserá é mencionado 40 vezes no Antigo Testamento. O terceiro culto era dedicado aos exércitos dos céus. Esse termo se refere a objetos que representavam o Sol, a Lua, constelações, entre outros. Objetos oriundos da Síria e Babilônia, que na época do avô de Josias, o rei Manassés,
voltou a ser cultuado na Palestina como sinal de aliança com a Síria. 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 a 7. Eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Judá, inclusive algumas tribos do Reino do Norte. Ele também restituiu o culto centralizado a Yahvé em Jerusalém, segundo normativas da lei. Josias tirou todas as casas dos altos que haviam na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. 2 Reis, capítulo 23, versículo 19. Casa dos altos ou lugares altos eram lugares onde se cultuavam divindades pagãs no topo das montanhas, colinas ou elevações próximas das cidades. A crença comum era que quanto mais alto fosse o lugar, mais perto ficaria das regiões celestes, como morada das divindades, e facilitaria a comunicação. Geralmente, nesses lugares tinha uma espécie de altar sobre uma plataforma de pedra, artificialmente construída em alguma rocha do local. Ali se praticava sacrifícios sangrentos, rituais do culto e fertilidade diante de estacas e árvores, símbolos da deusa da fertilidade, e queima de incenso. A grande maioria dos lugares altos ficava à sombra de alguma árvore para configurar como local sagrado. Em alguns lugares altos existiam pequenas construções de casas consideradas santuários que serviam como locais de culto, de recolher tributos religiosos, guardar sementes e atendimento aos mais necessitados. Josias mandou queimar a estátua da deusa Aserá e jogá-la em cemitério chamado de Vale de Cedrão, e destruir as casas de prostituição sagrada. A prostituição sagrada era um ritual da cultura mesopotâmica das cidades-estados cananeias. Casas de prostituição sagradas eram construídas junto aos templos dedicados aos deuses e às deusas da fertilidade. Alguns profetas criticaram esse abuso das cidades-estados, como Amós e Oséias, em Oséias capítulo 4, versículo 14, e Amós 2, versículo 7. A reforma de Josias ia além da luta contra a prostituição sagrada. A preocupação era o fortalecimento do javismo oficial, localizando Javé como única fonte da fertilidade. Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Josias destruiu o altar que estava em Betel, cuja fundação estava ligada ao evento da teofania de Deus para Jacó e a construção de uma estela de pedra no local, conforme vemos em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22. Ele também sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. 2 Reis capítulo 23, versículo 20. A leitura do livro sagrado e o efeito que teve na vida do rei Josias trouxe, primeiro, uma mudança em sua vida, e este, por sua vez, proporcionou a todo o povo o conhecimento da mesma verdade. Assim foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também às questões morais e éticas, que eram propagadas e incentivadas pelas práticas das religiões pagãs. O cristão pode até dizer hoje que não se preocupa com esse tema, pois não adora esculturas nem imagens sagradas, como
como se essa fosse a única forma de idolatria. Todavia, idolatria é colocar pessoas ou coisas antes de Deus. O que se coloca em prioridade antes deles é idolatria. Dessa forma, o cristão pode não estar se prostrando diante de uma escultura, mas pode estar idolatrando pessoas, objetos que têm por muito importante, ou sua própria posição de destaque. O restabelecimento do culto a Yahvé. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos de forma que precisava ser realizada. Em Judá não havia mais um padrão de adoração a Deus, pois o politeísmo tomou conta do país e várias práticas cultuais haviam sido introduzidas. Agora que Josias havia feito a reforma estrutural e a limpeza de tudo relacionado à idolatria, seria necessário o restabelecimento do culto a Yahvé, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração no templo. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no manuscrito encontrado. Outro aspecto importante do culto foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico no templo, no lugar santo dos santos. Algum rei anterior a Josias havia tirado a arca de seu lugar. Com a limpeza efetuada por Josias, a restituição dos oficiais do templo e a recolocação da Arca da Aliança no lugar santo dos santos, tudo estava preparado para o rei, para que a liderança e todo o povo pudesse oferecer um culto exclusivo, santo, para Deus. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidentemente que em toda mudança e os chamados reavivamentos, nem todas as pessoas realmente têm uma mudança sincera e verdadeira. Porém, o que se pode perceber é que um grande número de judeus aproveitaram o momento para mudar de vida e a forma de adoração ao único Deus. Todas as pessoas daquela nação tiveram a oportunidade de mudar. A idolatria e prostituição cultural não era mais algo imposto. Eles tinham liberdade para adorar a Yahvé de todo o coração, de toda a alma e de todo o sentimento, como recomendava o livro encontrado no templo. No entanto, a forma como muitos voltaram às práticas idólatras após a morte de Josias demonstra que essas pessoas não haviam tido uma verdadeira conversão para o Deus Criador. Não se consegue o envolvimento de 100% das pessoas. O retorno à adoração exclusiva, santa, por meio da Páscoa. Páscoa centralizada em Jerusalém promove a adoração exclusiva, segundo Reis capítulo 23, versículo 21 a 25. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano de seu reinado. A Páscoa é a mais importante festa para os judeus. O ambiente judaico da Páscoa é de celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito. Tem um significado simbólico muito importante para a nação de Israel e seu relacionamento com Yahvé, como Deus único e Senhor soberano sobre todas as coisas. O restabelecimento da Páscoa com a participação de todo o povo representa o restabelecimento de Yahvé como Deus nacional e único para a nação de Israel. Um grande marco para a mudança, para um caminho de santidade, um povo exclusivo como representante de Yahvé diante das nações, conforme promessas divinas aos patriarcas. A primeira Páscoa foi instituída quando, no evento da 10ª praga do Egito, ocorreu a morte dos primogênitos. Naquele episódio,
Os primogênitos dos judeus foram salvos devido ao ritual que foi estabelecido de aspergir os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro selecionado. Assim, o sangue do cordeiro foi a marca da salvação das famílias hebreias e o marco inicial para a libertação do povo hebreu do cativo egípcio que durava 4 séculos. Depois, a Páscoa passou a ser celebrada anualmente todo mês de Abib, março, abril, em nosso calendário, para relembrar o ato salvífico de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Os elementos para a realização da Páscoa tinham cada um cerimonial específico e um significado especial. O pão deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Êxodo capítulo 12, versículo 18, 11 e 34 a 36. Pois a saída do Egito deveria ser rápida. Com o tempo, a falta de fermento passou a representar também purificação. As ervas amargas, Êxodo capítulo 2, versículo 8, simbolizavam toda a amargura e aflição enfrentadas no cativeiro. Afinal, foram aproximadamente 430 anos de opressão, dor e angústia sob o jugo egípcio. O cordeiro, Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 7. O elemento principal deveria ser separado para o sacrifício até ao 14º dia. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 6. Pois não poderia ter mancha, nem qualquer outro tipo de defeito. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Nenhum de seus ossos poderia ser quebrado. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Por fim, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas. O sangue era uma proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com a morte, pois o anjo da morte passaria pelo Egito e a casa que tivesse o sangue aspergido, ele pularia e não mataria o primogênito daquela casa. Daí o significado da Páscoa, que vem do termo hebraico pesar, que significa passar de largo. Se não tivesse o sangue nos umbrais da porta, o primogênito não seria poupado. Imaginem como foi retornar a todos esses rituais e rememorar a Páscoa depois de muitos anos. Tudo conduzia à santidade de Deus e à sua misericórdia. A celebração da Páscoa após os atos da reforma. 2 Reis capítulo 23, versículo 4 a 20. Transformou esta, que era a principal festa dos judeus, numa cerimônia conclusiva do restabelecimento do culto de adoração exclusiva a Yahvé. Portanto, um ponto culminante da reforma no cumprimento do livro da lei, a centralização da Páscoa em Jerusalém. Foi um dos pontos centrais da reforma de Josias, pois foi transportada do ambiente familiar para o templo de Yahvé, transformando a Páscoa em um evento nacional, com necessidade de peregrinação a cada ano. A centralização exigiu a formação de toda uma estrutura como uma data específica, 14 do mês de Abib, conforme Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Um local escolhido por Yahvé, Deuteronômio capítulo 16, versículo 2. O sacrifício de ovelhas e bois, Deuteronômios capítulo 16, versículo 2. E oficiais para fazer sacrifícios, Deuteronômio capítulo 16, versículos 5 a 7. O retorno à palavra foi a base para a realização da maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi a maior de todos os tempos, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. 2 Reis, capítulo 23, versículo 22. Pomeranian comenta sobre a grandiosidade dessa Páscoa.
ele afirma que foi somente 18 anos depois do início do seu reinado que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa, após ter lido e entendido o que estava escrito na lei de Moisés. Ele ordenou que celebrassem a Páscoa, que foi a maior desde o tempo do profeta Samuel. Quando a quantidade de animais oferecidas em sacrifício, ele afirma que foram oferecidos muitos animais em sacrifício, que foram comidos pelo povo. Ao todo, foram oferecidos 36.600 carneiros e cabritos e 8.500 touros. Foi uma grande festa sem precedentes, que durou 7 dias. Realmente, deve ter sido algo inesquecível para os judeus que participaram dessa grandiosa festa. Tudo teve um começo, um livro sagrado, parte das escrituras do povo judeu, que foi encontrada no templo que havia sido profanado pelos judeus, conforme já mencionados anteriormente. Em vez de adorarem exclusivamente a Yahvé, eles estavam se prostituindo espiritualmente e literalmente, seguindo as crenças e costumes do povo pagão, que adoravam outros deuses. A estrutura do templo e os seus arredores estavam sendo utilizados para propagar uma fé ineficaz e que era uma abominação ao Deus Criador, que havia dado a planta daquele templo a Salomão e que chamou a atenção de todos os povos. Pensar que todos os movimentos e as honras que foram dadas a Deus na construção daquele templo, poucos séculos atrás, no tempo de Josias, estava sendo tratado como se nada fosse. A leitura do livro encontrado mexeu com a fé de Josias e de parte do povo judeu. Mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar à fé dos antepassados e retomar a mesma adoração dos patriarcas. Por fim, o encontro e confronto com a palavra teve como um dos principais resultados a reafirmação da maior Páscoa de todos os tempos até aquela data. Esse é um dos impactos da palavra de Deus: confrontar o ser humano com suas próprias falhas, com vista à restauração e produção de bons frutos no caminho da santidade e comunhão a Deus. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os coríntios sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja por alguns membros e incentivar a busca da pureza cristã. Essa metáfora também fora utilizada por Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 15 e pelo próprio Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Sempre no sentido negativo. Paulo exorta que, em vez de utilizar o fermento velho da velha natureza, eles deveriam fazer a festa da Páscoa com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. O fermento velho e ultrapassado pode estragar toda a massa. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mal e prejudicial, com exceção de Mateus capítulo 13, versículo 33 e Lucas capítulo 13, versículo 21. A alusão à preparação e participação da Páscoa judaica fornece uma ilustração para a vida da igreja cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito, era lançado fora todo tipo de fermento. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Assim também, a igreja deve ser pura, retirando de seu meio todo tipo de pecado. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10. A igreja, semelhante às práticas do judaísmo, deveria manter a ceia da Páscoa, porém,
trazendo um novo sentido com vista à cruz de Cristo. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascal. O evangelista João, quando descreve a morte de Jesus, compara com a morte do Cordeiro Pascal, fazendo relação até nos mínimos detalhes, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João capítulo 19, versículo 36. O sangue de Cristo aspergido na cruz é a causa da libertação espiritual daqueles que aceitam seu sacrifício como meio de redenção, assim como o sangue do Cordeiro Pascal era a libertação do maior das 10 pragas que ocorreram no Egito, a morte. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Portanto, a manutenção da pureza é uma forma de gratidão e respeito ao sacrifício vicário de Cristo. No novo Israel de Deus, a Igreja de Cristo, a celebração da libertação se dá no culto da ceia do Senhor. Paulo, por meio da analogia entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor, está alertando sobre a alegria que os cristãos devem sentir por estarem limpos do pecado por meio do sangue de Cristo. O cristão deve celebrar a santificação, a salvação e a liberdade em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. E praticar a pureza cristã em consagração em busca de fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. A igreja, para ser impactante e transformadora, precisa de apresentar com um comportamento puro e digno ao comportamento imoral da sociedade, capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo, uma vida de santificação que seja referência. Voltando aqui para a conclusão dessa lição, a conclusão nos diz assim: nessa lição vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, editada pela publicadora editora CPAD, que trouxe o título A Santificação e a Palavra de Deus. E, querendo o Senhor Jesus, na próxima semana regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que vai trazer o título Libertos para Viver em Santidade. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.